aparecer. Gente, então, boa tarde. Professora Itânia Gomes, coordenadora do TRAC, para fazer as honras. Obrigada, Jorginho. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu desejo do fundo do meu coração que estejamos todos bem, com saúde. Nós iniciamos agora a participação do Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, o TRAC, que é um centro de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas, no Congresso Virtual da UFBA 2020. Eu queria já parabenizar a UFBA pela realização desse congresso virtual e, fundamentalmente, a atual gestão pela condução solidária, bonita mesmo, assim, né, da universidade, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. A mesa Cultura Audiovisual e Pandemia abordará como as medidas de distanciamento e isolamento social adotadas para diminuir o contágio do novo coronavírus têm tido implicações diversas no nosso cotidiano e também nos modos de produção capitalista, incluindo o setor de produção cultural. Nós estamos assistindo a indústria televisiva adaptar seu funcionamento para evitar aglomerações nos estúdios, cancelar a gravação de obras de ficção, ao mesmo tempo em que amplia a quantidade de horas de exibição de produções jornalísticas, né? Vemos shows e festivais sendo cancelados, o setor musical sendo reinventado com as lives. As produções audiovisuais colaborativas sobre a quarentena têm sido realizadas à distância, o uso dos vídeos produzidos em casa por profissionais ou pessoas comuns e a exibição de ambientes domésticos têm sido cada vez mais constantes, vocês estão vendo isso agora, né? Do mesmo modo que as imagens de arquivo. Destaca-se também uma percepção da importância da expressão e da cultura audiovisual para a manutenção dos laços entre as pessoas que se comunicam através de videochamadas, de vídeo informativos sobre a Covid-19, de vídeos postados em redes sociais para o seu cotidiano. Essas práticas parecem deixar ver uma transformação em nossa cultura audiovisual que vem se desenvolvendo já a longo prazo, né? E a proposta dessa mesa, portanto, é debater essas transformações da comunicação e de sua expressão audiovisual a partir de novos arranjos que têm sido perpassados pela pandemia, fazendo com que também ela seja discutida a partir dos eixos que a gente propõe observar. A mesa cultural audiovisual é composta por mim, Tânia Gomes, que sou professora da UFBA, pesquisadora do CNPq e coordenadora do Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, o TRAC. Eu farei a mediação da mesa, né, e dela participam mais 5 colegas, que vocês veem em tela, professores e pesquisadores também do TRAC. Por ordem, né, da fala, a não sei que a gente altere alguma coisa aqui, ao longo da transmissão, nós teremos a fala da professora Jussara Maia, que é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também pesquisadora do TRAC, que falará sobre as narrativas contra a barbárie. Tiago Emanuel Ferreira, doutor, pesquisador em pós-doutoramento no TRAC, que falará sobre os fluxos audiovisuais dialógicos em tempos pandêmicos. Breves ideias a partir do Quarantine Tales. Valéria Vilas Boas, que é professora da Universidade Federal de Sergipe, em pós-doutoramento no TRAC, vai falar sobre a nossa experiência no tempo e na cidade supostamente vazios, cultura audiovisual, arquivo pandemia e experiência do tempo. Na sequência, teremos Juliana Freire Gutmann, que é professora da UFBA e vice-coordenadora do TRAC, que falará sobre as lives, performance de presença e implicações na forma audiovisual em tempos estranhos. Fechando a mesa, nós teremos Jorge Cardoso Filho, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da UFBA e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que abordará o tema da excitação do espetáculo do futebol, a Bundesliga, pandemia e a emulação da performance da torcida. Eu já antecipadamente agradeço aos colegas e amigos que compõem essa mesa por sua disponibilidade e interesse em participar desse momento do Congresso Virtual da UFBA e pelos afetos que partilhamos nesse momento tão difícil. Estarmos juntos aqui também é um modo de resistência.
política, cultural, social e afetiva. A mesa terá uma duração máxima de 1h30 e nós combinamos 10 minutos de fala para cada uma das pessoas, para que tenhamos um tempo para debate entre nós e com quem estiver nos acompanhando aqui. Então, nesse sentido, eu passo imediatamente a palavra para a professora Jussara Peixoto Maia. Começo aqui cumprimentando e parabenizando a UFBA pela realização deste evento tão qualificado, em especial neste momento. Certamente é um ato de resistência frente ao que vivemos hoje no mundo, em especial no nosso país. Meu boa tarde, afetivo, às companheiras e companheiros desta mesa e a todas e todos que nos acompanham aqui. Eu vou ler para poder resguardar e valorizar cada minuto desses 10. Quero refletir sobre o lugar dos audiovisuais como parte do enfrentamento à barbárie que constitui e marca a realidade histórica do Brasil e é atualizada nos contornos dessa experiência com uma pandemia. A pergunta é como um país que tem quase 27 mil mortes e se destaca no continente tornado epicentro da epidemia no mundo, pode estar dividido em relação ao que é prioritário neste momento, como se fosse possível separar a economia da vida. A resposta envolve, entre outros aspectos do capitalismo neoliberal global, a diferença no valor das vidas de brasileiras e brasileiros no cotidiano da sociedade, relacionada ao valor dessas vidas na mídia hegemônica, realidade estudada em vários campos além da comunicação. A pandemia é observada como a catástrofe que ilumina de maneira aguda a convivência com a tragédia no país. Assim, chama a atenção como, mesmo diante de uma pandemia para a qual não temos proteção, já que não há vacina e nem tratamento contra o vírus, lidemos com a repetição de mortes que poderiam ser evitadas. Observamos na cobertura jornalística como ali operam valores, significados e práticas sociais configuradoras das narrativas que parecem replicar o que está sendo combatido. No dizer de Martim Barbeiro, as matrizes comunicativas da cultura vão conformando, por meio, neste caso, de audiovisuais, a nossa percepção, com a articulação de discursos e formas expressivas em composições tecno-institucionais, que não apresentam visão complexa da tragédia social cotidiana no país. Nosso exemplo é uma reportagem do Fantástico, na Rede Globo, no último dia 24 de maio, no domingo passado. Na reportagem longa, com 9 minutos e 20 segundos, o que mostra a valorização da notícia, a morte de João Pedro Matos, de 14 anos, numa ação da Polícia Federal e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, é narrada com o uso de estratégias audiovisuais que aguçam a percepção do telespectador para o pavor do jovem pouco antes do seu assassinato. São recursos como trilha sonora, BG de suspense, imagens em movimento de traveling que guiam o olhar do receptor como um voyeur, para acompanhar a ação no tempo, recompondo a presença dos adolescentes na área da piscina, usando a fala da tia como locução em off, para mostrar o cenário do ataque policial. A matéria começa com a força dramática do áudio de João Pedro por celular, para pedir ajuda à tia diante dos disparos da polícia, e segue com as orientações dela para o sobrinho dialogar com os policiais. A entrevista da tia, como uma testemunha do que foi encontrado na casa, descreve com espanto a destruição causada por granadas e mais de 70 tiros disparados contra paredes, eletrodomésticos e corpos. A reportagem alterna a voz da tia sobre imagens feitas com o celular nos ambientes externo e interno e da repórter para explicar a localização da região com imagens aéreas e artes para destacar a proximidade entre a casa e o lugar em que estavam os pais e os tios até o momento em que o áudio de João Pedro é apresentado em uma arte. Ele dizendo: "Estou aqui, pelo amor de Deus."
A voz tem, em nossa análise, um duplo sentido. No fio narrativo da reportagem, o primeiro é o grito de socorro desesperado do jovem à família, como se ele se considerasse perdido desta, ainda que estivesse na casa de um familiar. Na montagem, os relatos da mãe são editados sobre imagens gravadas pelo celular com efeitos visuais para substituir o corte seco, enquanto exibe a casa até o lugar em que o jovem foi baleado. É uma estética que confere autenticação àquelas gravações tremidas, porque foram feitas pela família, que narra com imagem e locução, como se imagem e locução se tornassem ambas também testemunhos partilhados pela família com os telespectadores, como acontece nas gravações autorais que se multiplicam nas plataformas. A referência aos programas policiais televisivos, como o Aqui Agora do SBT no final dos anos 80, tem característica diferente, porque são imagens domésticas com uma credibilidade específica da partilha autoral e familiar subjetiva. Observamos, no entanto, um outro sentido para a frase gritada por João Pedro, a seguir, a partir da mudança ou assimetria entre a força dramática que a narrativa tinha antes e após a reconstituição do crime. A configuração do sofrimento da família na matéria vai se afastando do tom de revolta, que é comum em coberturas como esta, e fica mais constrita, como se os familiares estivessem diante de uma situação contingencial e, portanto, de uma morte inevitável. Quando o tio do jovem diz: o que mexe com o nosso coração é que eles não assumem que erraram. É assim também no caso do pai de João Pedro, com o discurso de crença na proteção policial numa comunidade no Rio de Janeiro, ao mostrar surpresa e dizer, sugerindo talvez a compreensão inicial do próprio filho: o helicóptero está rodando, mas tem policiais aqui, vai me proteger, correto? São falas que se afastam muito da realidade histórica. A reportagem faz o percurso desde o ataque à casa com tiros de fuzil e granadas, o transporte do jovem até o atendimento médico por um bombeiro, a confirmação da morte e a dificuldade de identificação do corpo. Mostra que João Pedro perde a vida, se torna um corpo sem identidade e vai terminando com a crítica ao fato da própria polícia investigar, dando voz ao delegado que marca o argumento usual dos policiais de que teria havido uma troca de tiros. Mas o número de tiros disparados é utilizado como argumento para denunciar estranhamento, além dos números de mortes causadas pela polícia em São Gonçalo, 220 das 498 no ano passado e 76 só esse ano. Em seguida, há uma sucessão de questões sem respostas, de um pesquisador da UERJ sobre a ausência de justificativa para 70 disparos de fuzil, e de uma defensora que diz não entender a abordagem violenta, dizendo essa operação poderia ter sido uma chacina. Assim somos levados a balizar como um dano menor, já que só morreu um dos 6 adolescentes. Perto do fim, o delegado rebate esse estranhamento, tratando o crime como contingência. Eu acredito que tenha sido uma tragédia, porque não se sabe ainda de onde partiu esse tiro, diz. E no final é o choro contido da mãe Rafaela de Matos Pinto que nos traz para o presente de nosso maior medo no momento, ao parecer surpresa, frente ao risco que lhe parecia invisível, dizendo: e a gente tão preocupado com a pandemia, e a gente não imaginava que de uma hora para outra, né, iam tirar a vida do meu filho. E chora. Mas em um país cujo mapa da violência de 2019 mostra os negros como 75,5% das vítimas de homicídios, como não há vozes, institucionalidades que possam dizer dessa barbárie rotineira e invisível? Onde estão os movimentos sociais, por exemplo, para tornar visíveis corpos e existências sociais que o aparente excesso de visibilidade oculta? Nesse ponto, então, encontro outro sentido para a fala de João Pedro. Ele diz: estou aqui pelo amor de Deus. Sugiro que o adolescente também reivindica a ética e a responsabilidade da sociedade frente à vida dos jovens negros que estão morrendo, como parte do exercício de uma biopolítica que se instaura com versões distintas de uma necropolítica.
quanto ao título desta fala, Narrativas contra a Barbárie, se refere à narrativa desta análise que faço, baseada na ciência realizada a partir dos estudos culturais, e aos versos do vídeo de Dos Santos, uma poeta do Islã da Guilhermina no Instagram, quando ela diz assim: conversa mal contada, respeita as originárias. Quando vocês vão entender que essa terra foi roubada, Brasil? Em sua bandeira, 27 estrelas brilham. Querem que o futuro espelhe a grandeza de um passado genocida? E mais à frente termina. Algumas cores da bandeira eu queria mudar. Ao invés de verde e amarelo, devia avermelhar, que é para representar o sangue preto e indígena, mas capaz dele falar: pronto, a bandeira agora é comunista. Encerro aqui a minha apresentação para refletirmos juntos em seguida. Muito obrigada, Jussara. Nós passamos em seguida para a apresentação de Tiago Emanuel Ferreira, né, professor, doutor, pesquisador do TRAC, Fluxos Audiovisuais Dialógicos e Tempos Pandêmicos, Breves Ideias, a partir de Quarantine Tales. Tiago, por favor. Olá a todas, todos e todes. Obrigado, Tânia, pela apresentação e a UFBA pela organização desse seminário. Estou com pequenos problemas técnicos, mas estou tentando resolver durante a fala. Dentro desse panorama que a gente está expondo sobre as relações entre a cultura audiovisual e a pandemia, vou apresentar uma breve discussão sobre as articulações entre fluxos audiovisuais dialógicos e o que eu estou tentando pensar como tempos pandêmicos. Eu parto de uma série de documentários produzidos pela produtora Casa Átomo Filmes, que é veiculada também pela mídia ninja, intitulada Quarantine Tales. Essa série integra uma campanha chamada O Vídeo Aproxima, concebida, segundo a produtora, como contrapartida em relação ao momento atual. Antes de entrar na análise propriamente dita, é importante dizer quem são a Casa Átomo Filmes e a mídia ninja. A primeira é uma produtora audiovisual gaúcha que afirma apostar na criação e na comunicação pelos detalhes. A definição é meio vaga, mas ajuda a entender certas escolhas feitas nos vídeos, como a exploração de planos em detalhe e o uso dos relatos em primeira pessoa, por exemplo. A segunda é um coletivo de comunicação e cultura que tem no audiovisual sua principal forma de expressão. A mídia ninja surgiu meses antes das manifestações de junho de 2013 e tem com aquele acontecimento uma série de relações. O modo de filmar, partilhado e coletivo, a partir de uma rede de pessoas que participavam a partir de várias cidades do país. O eixo do olhar das gravações, que aproximava quem filmava daqueles que participavam das manifestações, a vinculação com os corpos dos jovens e a reivindicação de uma participação política direta e horizontal, entre outras. Hoje, a mídia ninja atua ainda na comunicação e na cultura, entretanto, mais aproximado de sujeitos e partidos políticos das esquerdas. É através desse modo de atuar em coletivos e se organizar em rede que a mídia ninja dá o espaço no seu canal para a veiculação de vídeos do Quarantine Tales, produzidos pela Casa Átomo Filmes, ampliando a visualização desses vídeos. Os vídeos foram também publicados no canal da produtora. Eu analiso as questões seguindo Martim Barbeiro, que é um autor dos estudos culturais latino-americanos, que afirma que a gente vive em um entorno técnico-comunicativo configurado pelas relações entre tempos, espaços, migrações populacionais e fluxos de imagem e informação. Uma primeira questão que considero importante destacar é que a parceria entre a mídia ninja e a Casa Átomo dialoga com uma característica que diz respeito ao modo como nos organizamos na e através da internet. A partir dessas relações, é estabelecido um fluxo audiovisual dialógico que coloca não apenas esses grupos em diálogo, mas também as pessoas que estão inscritas nos dois canais, e que tanto por um quanto pelo outro vão entrar em contato com esses vídeos, ampliando o alcance e o diálogo com e através deles. O YouTube é um espaço fundamental desse encontro de diálogos possíveis. Um dos sócios da Casa Átomo Filmes, Vinícius Gonçalves, diz que a campanha O Vídeo Aproxima surgiu dos questionamentos gerados pela Covid-19. Ele afirma, abre aspas, foi preciso que perdêssemos a maneira que estávamos vivendo para nos reencontrarmos. Percebemos que a tela que muitas vezes nos separa, hoje é a tela que nos une. Isso nos mostrou como podemos usar da tecnologia e do audiovisual para aproximar cada vez mais as pessoas. Fecha aspas. Essa ideia de perda e aproximação através das redes
reforça o que afirmei de alguns dos fluxos audiovisuais serem perpassados pela ideia de diálogo. Diálogos reconfigurados nesse momento quando os encontros físicos estão sendo desencorajados. O Quarantine Tales, diz os produtores, é, abre aspas, uma série de mini-documentários criada para desafiar os diretores a documentar o dia a dia do enclausuramento, seja de si mesmo ou de alguém que estejam convivendo. Assim, cada diretor questiona seu papel como diretor de um momento histórico, onde cada um exerce de maneira diferente seu tempo atual, mas com similaridades entre todos, o afastamento e olhar para si próprio em um novo mundo. Fecha. A ideia de uma produção coletiva já parte do fato de cada mini-documentário, são 14 no total, ter sido dirigido por um diretor diferente. A descrição da série que acabei de ler permite colocar em questão algo que é central para a discussão que estou propondo, que é a ideia de estarmos vivendo um momento histórico, em que cada um exerce de modo distinto o seu tempo atual, mas com semelhanças. O afastamento causado pelo isolamento social, o olhar para si e a ideia de um novo mundo. Com um momento histórico, reforçado não apenas nessa definição, mas também na observação de todos os vídeos da série, o que é possível perceber é que ele se insere em uma organização linear do tempo histórico em que a pandemia exerce uma espécie de ruptura, estabelecendo necessariamente 3 consequências: afastar-se, olhar para si e estabelecer um novo mundo. Entretanto, nenhum desses movimentos está garantido a priori, nem nos vídeos, nem com os tempos e espaços com os quais eles dialogam. A maioria dos vídeos se restringe a mostrar as consequências da pandemia na vida de uma ou um grupo de pessoas. Como reage um idoso que mora isolado com sua esposa e faz tudo em sua residência? E a mulher que faz aniversário em pleno isolamento e canta os parabéns em um desses aplicativos que permitem a conexão entre amigos, enquanto os vizinhos começam a fazer um panelaço pedindo fora Bolsonaro? São 2 das situações acompanhadas pela série documental que mostram esse atrelamenento ao tempo do hoje na suspensão acarretada pela pandemia. Situações que dialogam com o que a gente tem visto, por exemplo, através de experiências de pessoas em vários países. Experiências que recorrem, em boa medida, à permanência de modos de organização da vida que se atém ainda a uma ideia de normal, temporal, pré-pandemia. Normal, em que há pessoas sendo obrigadas a trabalhar e viver, submetidas às relações desiguais de trabalho e vida. Um normal caracterizado por sujeitos que, por uma concepção subjetiva individualista, ensejada em boa medida pelo neoliberalismo, consideram que suas vontades individuais se sobrepõem aos interesses coletivos, rompendo a quarentena. E, em que, frente à desorientação causada pelo momento atual, promessas de normalidade projetem um futuro e que a tentativa de restabelecer um normal pré-isolamento seja a única possibilidade. O olhar para si, que poderia ser entendido como uma chamada a rever exatamente essa relação com o individualismo, tem sido perpassado pela ideia do mindfulness como mercadoria. Faça algo que te ajude a superar esse momento. Alguns dos vídeos, entretanto, recorrem à ideia de não ser produtivo. Uma das demandas feitas no isolamento é para que trabalhemos em casa, que sejamos produtivos o tempo todo. Ainda que a não produtividade seja também ela um privilégio. Afinal, quem pode recorrer ao ócio? Vários dos vídeos são elaborados em primeira pessoa. Por exemplo, pode ser visto no episódio 11, diário, em que acompanhamos um rapaz que viu o caminho de entrada e saída da cidade para onde ele se muda ser fechado por causa da pandemia. No vídeo, o rapaz constrói um texto em que alterna suas impressões pessoais com a necessidade de fazer um novo mundo. Entretanto, ele explicita que não são todos aqueles que, por razões políticas e econômicas, podem parar para realizar esse tipo de reavaliação. A pandemia tem tornado ainda mais explícitas as nossas desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero. Por fim, o estabelecimento de um novo mundo continua com uma possibilidade aberta existente antes mesmo dessa interrupção temporal forçada pelo novo coronavírus. Ainda que os vídeos permaneçam constrangidos por uma temporalidade moderna e linear, e que as histórias contadas sejam centradas nos indivíduos, considero importante discutir que novo mundo é esse que se pretende fazer. O pensador indígena Ailton Krenak tem defendido que sejam colocadas em prática as ideias que nos permitam adiar o fim do mundo. Ele defende outros modos de viver e critica esse mundo marcado pela colonialidade e europeanidade. Na relação com a pandemia, tem tentado pensar a configuração de tempos pandêmicos, e que é uma espécie de colisão entre o mundo que tínhamos ao entrar em isolamento, o presente que efetivamente vivemos durante a pandemia e o mundo que encontraremos e estabeleceremos ao atravessarmos a quarentena.
Esse mundo está sendo construído e disputado desde agora. Esses tempos que parecem desorganizar aquela que é a nossa linearidade temporal normal são também acompanhados por uma espécie de desorientação na nossa relação com as migrações e espaços. Fronteiras abertas são ameaça para estados que buscam cada vez mais controle. No episódio 11 do Quarantine Tales, o rapaz que chegou à cidade viu os moradores criarem um grande buraco para deixar a população majoritariamente idosa, impedindo que pessoas de outros locais chegassem lá com o vírus. O medo do outro, do exterior, é uma recorrente na construção de nossas subjetividades. Em entrevista recente à Folha de São Paulo, o filósofo camaronês destacou o perigo que se abre para tornar ainda mais violento o controle estabelecido pela necropolítica, que busca descartar os corpos que não servem ao capitalismo. Corpos como os dos idosos mencionados no episódio que analisamos e que supostamente seriam protegidos pela decisão de fechar a fronteira com o resto do mundo. O que esses autores propõem é que a gente reconheça as disputas que antecediam a pandemia, as que se apresentam a partir desse momento de evidente desorientação e ruptura com o cotidiano, e consiga, subvertidos os limites do capitalismo, da colonialidade, da euromodernidade e da necropolítica, configurar um novo mundo sobre o qual a série de documentários propõe que pensemos. Que nós sejamos capazes, portanto, de perceber as brechas que se apresentam nas e pelas colisões desses tempos pandêmicos e, nos termos de Rufino e Simas, dois autores brasileiros, encantemos o mundo, deixando de ser sobreviventes. É isso, também fico aqui disponível para discussão e para questões. Muitíssimo obrigada, Tiago. Acho que a gente teve até agora duas belas apresentações, assim, de Jussara Maia e de Tiago Ferreira. Queria, renovar os agradecimentos pela participação de vocês e dar sequência com a fala de Valéria Vilas Boas, que é professora da Federal de Sergipe, também em pós-doutoramento no TRAC, e que vai abordar o tema das nossas experiências no tempo e na cidade, supostamente vazias, cultura audiovisual, arquivo pandemia e experiências do tempo. Vamos lá, Valéria? Olá, eu queria começar dando boa tarde a todo mundo, saudando essa iniciativa tão incrível do Congresso da UFBA. Tenho visto muita gente comentar que tem acompanhado mesas incríveis, tenho acompanhado também. E é muito bom ter esse espaço para a gente estar junto num momento tão complicado, né? Assim, a nossa proposta nessa mesa aqui, eu vou tentar ler também um pouco para não passar do tempo, a gente conseguir ter um debate. Mas a nossa proposta aqui nessa mesa era justamente a de pensar a produção audiovisual a partir de uma série de questões que esse momento nos impõe. O isolamento, a dificuldade de ocupação das ruas e produção de imagens, as questões de financiamento, a relação que a gente constrói com o tempo que também passa pelo tempo televisivo, pelo tempo ritual de consumo de determinados produtos, ou dos trânsitos na cidade que estão interrompidos nesse momento, né? E pensando nisso tudo, também inspirada pela observação de produções que surgem como possíveis agora, a minha proposta específica é de falar de um uso que tem sido bastante comum, ao lado do uso das imagens feitas em ambientes domésticos, que é o das imagens de arquivo, ou seja, imagens produzidas em passado recente ou um pouco mais distante, para ilustrar ou dialogar com um presente em que essa produção de imagem está, de certo modo, interditada ou limitada, né? Nesse cenário, a televisão pensada aqui não apenas enquanto meio, mas enquanto instituição que dialoga com o contexto social e cultural à sua volta, reestruturou seu modo de produção para possibilitar que seus funcionários, à exceção daqueles dedicados ao jornalismo interpretados como serviço essencial, ficassem em casa. Essa interrupção das atividades em alguns casos, ou diminuição em outros, que afetou também o setor audiovisual como um todo, limitou a possibilidade de produção de imagens, tanto literalmente, porque entende-se que não é aconselhável circular livremente pela cidade ou por qualquer espaço fora dos limites domésticos, quanto metaforicamente, porque essa espécie de suspensão do tempo presente em um presente absoluto, que se desenrola inclusive sempre no mesmo espaço da casa, parece embaçar a possibilidade de produzir imagens de futuro. Em que mundo viveremos quando for possível retomar as ruas, né? Que tipo de interação vai ser possível nessa volta? Será que em breve a gente vai ter São João e Carnaval de novo, né? E aí, nesse contexto, o uso das imagens de arquivo, mais do que um recurso à memória, tem ganhado também o sentido de reinterpretação do presente e do futuro. Se eu não posso filmar tranquilamente agora,
que imagens existem e podem me ajudar a entender esse presente, né? E aí eu queria trazer um exemplo interessante desse uso para a nossa discussão, né, que foi feito em uma parceria entre o Instituto Nacional do Audiovisual Francês e o músico Arnaud Rebotini. A proposta é de que, a cada semana da quarentena francesa, ele comporia e produziria uma faixa inspirada nos eventos atuais e nas práticas emergentes em tempos de confinamento. E para cada faixa, as equipes do INA, que é o Instituto do Audiovisual, que inclusive é responsável pelo arquivo de imagens da televisão e do audiovisual francês, as equipes do INA produziriam um clipe a partir de imagens de arquivo. A primeira faixa desse projeto foi intitulada... o projeto é intitulado This is Quarantine, e a primeira faixa chama Minimize Contact Between People, né, que pode ser traduzido como Diminua o Contato entre Pessoas. É uma faixa anunciada como ofegante, com sons asmáticos, pós-apocalípticos, com sotaque kraftwerkiano e com uma apneia necessária antes do final da crise de saúde, antes do renascimento. E eu queria passar um trechinho desse clipe para ilustrar um pouco melhor a discussão que eu estou propondo aqui. Nas imagens, né, como a gente conseguiu ver aí, pessoas usando máscaras e roupas protetoras, laboratórios, observações microscópicas, são mescladas a imagens de multidões e de ruas vazias. Nesse trechinho não aparecem as imagens de multidão, mas em alguns momentos a gente vê ruas cheias, pessoas caminhando, né, enquanto a letra da música repete, diminua o contato entre pessoas. Contudo, embora essas sejam imagens muito comuns do nosso presente, a ponto de parecerem definidoras dele, as vestimentas, o mobiliário, os carros nas ruas, ou mesmo a falta de cor nas imagens, revelam que elas fazem parte também do nosso passado. Um passado que, como anuncia a descrição do clipe, está repleto de imagens que anunciam um fim de mundo que ainda hoje a gente habita, né? Em Digital Lockdown, que é a segunda faixa, há tanto uso de imagens de tecnologias antigas que prefiguravam a ideia de futuro naquele momento, quanto de outras que nos remetem a um futuro imaginado no passado, em que os meios de comunicação digitais se revelam protagonistas. Eu vou interromper essa transmissão aqui de vídeo para colocar um pouquinho dessas outras imagens para ilustrar isso que eu estou falando. Dá para ver aí, né? Então, essas são imagens do clipe de Digital Lockdown, né? E aí elas vão falar desse passado, um futuro imaginado no passado, em que os meios de comunicação digitais se revelam protagonistas. Então, internet, SMS, mídias sociais e televisão, elas ocupam, então, compõem esse lockdown digital, do qual todos participamos atualmente, inclusive, né? É curioso, porém, que essas imagens exibidas ali, elas nos remetem mais à ideia de presença e partilha do que a ideia de isolamento, né? A gente vê famílias reunidas, contatos telefônicos feitos por crianças, videochamadas, o futebol visto na TV da sala, né? E, nesse sentido, os meios de comunicação e as redes audiovisuais aparecem como capazes de efetuar uma nova diagramação dos espaços e intercâmbios humanos. Como argumenta Barbeiro sobre as novas condições de vida urbana e a necessidade de reinvenção dos laços sociais e culturais em uma cidade que já não conseguimos abarcar,
A televisão e sua imbricação com a informática seriam responsáveis por atravessar e reconfigurar nossas experiências da rua, nossa relação com o nosso corpo e nossas subjetividades, cada vez mais constituídos e sustentados a partir de uma relação com dispositivos tecnomediáticos. Assim, Barbeiro vai dizer que a cidade informatizada necessita de corpos não reunidos, mas sim interconectados. Nesse sentido, ele sustenta que a televisão é capaz também de nos fazer retomar um sentido de pertencimento, uma memória coletiva que já não se veria na paisagem urbana. Assim, também a partir do espaço doméstico, que vemos nos telejornais, nos programas de entretenimento, nas lives, e mesmo aqui nessa conferência, nos congressos que a gente tem assistido, além da única possibilidade de produção de imagem para quem está levando a quarentena a sério, se transforma em um elo a partir do qual nos relacionamos com a rua interditada, com um toque e uma proximidade que passam a representar perigo. Na descrição da última faixa, que chama To Women on the Assembly Line, né, para homens e mulheres na linha de montagem, o confinamento musical, que é como eles chamam esse projeto, promete se encerrar com que o projeto disse uma homenagem àqueles cujas profissões são menosprezadas, mas essenciais para o funcionamento de nossa sociedade. E comenta que o título dessa última faixa é Quando a loucura do produtivismo questiona. Por um retorno ao mundo de antes, as imagens montadas em ritmo acelerado e ao som de uma música metálica e repetitiva invocam um mundo do trabalho escuro, aglomerado, cheio de máquinas, com sujeitos sem rosto, repetindo movimentos padronizados em linhas de produção. Nas imagens finais, operários deixam uma fábrica caminhando em direção à câmera e olhando-a de frente, como dá para ver nessa última imagem aqui. Ao retomar essas imagens de um passado partilhado, que figuram temas que dominam esse presente de ausências físicas, a série de clipes do Iná faz a gente pensar sobre os entrelaçamentos temporais que nos constituem enquanto sujeitos e sociedades, mas permite também pensar em algo que Sueli Ronick me parece definir muito bem em esferas da insurreição, como embriões do futuro que se anunciam para além do sufoco. Esse movimento me parece presente também em iniciativas que têm tentado prestar homenagens às vítimas de Covid, como o Projeto Inumeráveis, ou construir memórias a respeito desse momento, como a plataforma Memórias Covid-19, desenvolvida pela Unicamp, para compartilhamento de testemunhos de isolamento em formatos diversos, ou ainda a Cartografia das Memórias, que é um mapa sonoro de relatos da Covid-19, que tem como objetivo registrar e preservar, através de relatos orais, as memórias de vivências individuais e coletivas durante a pandemia. E aí eu queria, já concluindo, voltar a uma reflexão que o Ayrton Krenak, de quem Tiago falava antes de mim, traz em ideias para adiar o fim do mundo e que eu acho que pode ser pertinente para ajudar a gente a pensar esses embriões de um futuro possível. Né? Ele diz que o nosso tempo é especialista em criar ausências e pregar o fim do mundo, mas que cantar, dançar e suspender o céu é uma prática comum em muitas tradições. E eu cito, né? Ele diz que suspender o céu é ampliar nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer nossas subjetividades, que é a matéria que esse tempo que vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Embora se tenha insistido muito na ideia de que há um tempo morto na pandemia, um tempo plasmado que não passa e que plasma também a nós, essas imagens que a gente toma do passado ou que construímos em novos modos de partilha no presente, talvez nos ajudem a levantar o céu e adiar o fim do mundo, quem sabe, e a contar mais uma história. Eu encerro minha participação por aqui, voltamos mais daqui a pouco para o debate e passo a palavra de volta para a Itânia. Tá, encerre sua participação não, Val, só provisoriamente. Não! Parabéns. Parabéns pela fala. Nós seguimos, então, né, com a Juliana Gutmann, que é professora da UFBA, colega, vice-coordenadora do TRAC, carregando o TRAC ali, né, todo mundo junto, que vai falar sobre as lives, performances de presença e implicações na forma audiovisual em tempos estranhos. Vamos, Ju. Seu microfone. Agora sim. Agora sim.
muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa desse congresso. A gente começou nos bastidores bem emocionados, assim, tem que preparar aqui a cabeça, mas é um alento ver vocês aí nessas telas, e a gente vive agora de pequenos alentos, né? Assim como também ver vários colegas aqui, eu vi a Lilian Reicher, Benjamin, Daniela, enfim, é grata por estar aqui com vocês. Minha provocação aqui para pensar, né, esse tema da cultura audiovisual, em tempos, no contexto de pandemia, ela vai se voltar para as lives, que vai ser colocada aqui de uma forma como uma espécie de lente de aumento aí para pensar essa nossa experiência com audiovisual. Minha chave de observação, assim, vai muito para a questão da forma, dessa forma audiovisual, que não é novidade, não há nada de inusitado, mas como é que essas lives, tantas, podem fazer a gente pensar um pouquinho sobre continuidades e rupturas nessa materialidade audiovisual. Eu coloco aqui questões que me tomam nesse momento de partilha do que eu estou chamando de tempo estranho e que ainda não conseguimos nomear, né, mas que sentimos. A gente não dá nome, a gente dá nome a isso em algum momento, provavelmente no futuro, mas a gente sente por muitos extremos, né, o medo de um vírus letal, do isolamento, do tempo do isolamento, e acima de tudo, o estarrecimento frente a uma crise sanitária, social, cultural, econômica, e acima de tudo, política e institucional. A nostalgia de um passado que a gente já fantasia, né? Aquele passado TBT ideal, então o passado já vira alguma coisa fantasiado, o medo de um futuro que a gente não consegue dimensionar, nem prever, né? E se a ideia de experiência implica um arriscar-se, né? Como que a gente vive sem dimensionar aí nossas margens de risco? Como constituir esse presente diante desse futuro nebuloso e movediço, né? Como constituir futuros possíveis, pus em aspas, porque esse termo foi falado por alguns, é uma expressão bastante cara a este grupo de pesquisa. Bom, porque aqui no resto aqui o tateamento. Então, minha fala vai ser muito no sentido de tatear, numa proposta em direção aí a pensar essa forma audiovisual, a partir tendo os lives como pista. Bom, essa pandemia não nos pegou de surpresa, né? A ciência já anunciava que num mundo tão altamente e fortemente conectado, um patógeno poderia provocar um desastre imenso. Por muito tempo, fabulamos isso pela ficção, filmes, séries. Por muito tempo a gente consumiu esse futuro pandêmico. Outras pandemias marcaram nossa formação histórica e cultural. Mas há alguma coisa que chama a atenção, e acho que tem muito sem lá falar de Valéria, é bom que eu fui depois dela, que é essa sensação, essa experiência compartilhada simultaneamente no mundo, né? Que reforça essa sensação de partilha, pelo menos é que eu estou sentindo aqui agora, mesmo sem estar vendo todos vocês, mas também reforça a exclusão. E a gente fala de Brasil, a gente vai dizer que as telas constituem também cortes socioeconômicos muito drásticos. Bom, deixa eu chegar nas minhas materialidades. Eu não vou avançar aqui muito na questão do viés teórico, mas eu acho que é muito interessante acompanhar o autor aí, que também já foi citado, que é o Jesus Martim Barbeiro, e perceber como o lugar das migrações e trânsitos populacionais articulados a essas inscrições de tempo e espaço que a gente está tentando entender aí quais são, e aos fluxos de imagem e de som pelos quais nossos corpos buscam existir. A gente está vivendo isso de modo muito gritante. Essas são dimensões que o Barbeiro trabalha. Essas dimensões se mostram ainda mais potentes para compreender o que aparece como essa forma material, expressiva, plástica e cultural das lives. Porque há diversas posturas de continuidades no que diz respeito ao audiovisual, mas a ambiência digital já não é mais a mesma do carnaval. E nem os modos como nós lidamos com as telas. Já vinha trabalhando, quem me conhece sabe, há um tempo com o sentido de performance como uma dimensão de captura, de análise, de compreensão desse audiovisual em rede. Já era uma questão para mim, o dar conta desse audiovisual que escorrega por múltiplas plataformas, que opera em fluxos, que agrega e constitui nossas bolhas, que pressupõe partilhas e dissonâncias afetivas identitárias.
E eu acho que é importante falar também que performance, para mim, aqui não é simplesmente a atuação do performer, ainda que isso também seja performance. Não está em um ato ou um corpo, o meu corpo aqui agora falando para vocês, mas nesse processo de interação, nesse lugar do meio entre o meu corpo aqui agora e o de vocês, cravados aí nas outras telas, nos comentários, nos compartilhamentos, nas curtidas, nos likes, nos dislikes. Por isso atua como dimensão central da experiência, que é uma tese que eu partilho com meu colega de tela, Jorge Cardoso Filho. E que aqui vou atualizar com o seguinte problema, né? Como a live, as lives, ou live, por que não? Prefiro chamar de A, enquanto performance, nos diz sobre essa experiência com o audiovisual no mundo do isolamento e distanciamento social. Agora, para onde olhar? Já que lives saem de todos os lugares. Então, como é que eu comecei a tentar observar isso? Só para fazer uma brincadeira aqui, eu abri há pouco tempo o meu Instagram e tinha, assim, alguns lives. Uma era desafios da mãe pesquisadora, eu entendi, o algoritmo acertou, mas outros eram incontinência urinária feminina, ainda não. Gatos em isolamento, eu não tenho felinos. Enfim, foram algumas das sugestões dos algoritmos para a gente ver o quanto que a tecnologia carrega em si controvérsias. Mas eu vou me atentar aqui para observar uma seara que já era um lugar de conforto, que eu já vinha observando nesse lugar do audiovisual, no YouTube, no Instagram, que era a atuação de artistas da música popular massiva no Brasil. E aí a gente tem a cantora sertaneja brasileira, faz a live do YouTube mais assistida do mundo, com 3,31 milhões de acessos simultâneos. 7 artistas brasileiros estão entre as 10 lives do YouTube mais assistidas. A polêmica cantora funkeira, maior fenômeno brasileiro internacional, talvez depois de Carmen Miranda, não sei, inicia uma aula ao vivo de teoria política no Instagram, onde ela computa mais de 47 milhões de seguidores, se eu não me engano, mais, inclusive, do que a gente precisou para eleger o nosso atual presidente da República. Live se torna um centro de disputas de efeitos de autenticidade ou sinceridade, né? A cantora que faz a live com pijama de bolinha, em transmissão ao vivo pela Globo, a que dança com sua vassoura na sala de casa enquanto canta, o cantor que viraliza a mais desafinada das versões de Bohemian Rhapsody da história do rock, e são várias paródias, inclusive eu assisti esse live por uma paródia, mas assisti. Aquele que entorna uma garrafa de bebida ao vivo, o que dança trôpego, né, e vira meme, ops, foi o vento. Aliás, tudo virou meme, e tudo virou reactions. O artista que toca a bateria no sofá, e para mim foi a mais sincera das performances. Acho que vocês vão entender por que daqui a pouco. Eu destaquei aqui 6 pontos, já estou acabando, que eu acho que ajudam a pensar isso que eu comecei a chamar no início de materialidades do audiovisual, e o que essas lives, né, esse tecido audiovisual nos permite pensar sobre essa forma. Elas são potentes quando compreendidas como performance. Lives são formas audiovisuais em performance. Não tem sentido enquanto transmissão de um conteúdo ao vivo. São performances de presença e de copresença, de intimidade, de simultaneidade, muitas delas nem ao vivo são, né? Como foi a One World Together at Home, inclusive acho que foi a primeira televisionada. Lives acentuam o lugar do corpo midiático em interação com outros tantos corpos, para além do me, I, self, myself. E aí a gente também entende porque muitas lives são mais falseadas, né? Outras são mais sinceras. Porque a questão aqui não é o evento midiático ao vivo. Aliás, cai por terra a ideia de evento e de evento midiático. Cai por terra a ideia de meio. Onde está a live? Está no YouTube, no Instagram, no Facebook, na TV, no ao vivo, nas reactions, nas paródias, nos memes. Então, tem uma constituição de um espaço, que foi muito interessante também a fala de Val para pensar esse lugar do espaço da cidade, né? Que as lives constituem aí dimensões do espaço em fluxo, mas é uma ambiência. A ambiência que a gente está habitando, muito. Não sei até quando. Ela não está cravada no ato em si, do artista que canta ou do artista que dança, mas ela inclui outros corpos, e ela extrapola esta janela. Atua nos comentários, nos corações, nos emojis, nos memes, e formam uma ambiência altamente complexa para se analisar do ponto de vista, né, da análise audiovisual, digamos assim. Elas se dão em fluxos audiovisuais, que são
que não se sabe onde terminam e onde acabam, que transbordam aquele tempo e espaço do ao vivo e se ressignificam permanentemente nessas outras performances, né? Materializadas por algoritmos e suas controvérsias, por diversos fluxos de pertencimento e essa infinidade de audiovisualidades. Como eu já falei, os memes, as reactions, as paródias. E aí tem uma questão interessante que é para pensar essa temporalidade também, dessa performance de presença que implica uma copresença, que tem aí um lugar matricial muito forte no ao vivo televisivo, né, que por muito tempo, né, a gente defendia aí que é uma dimensão não específica, mas muito da televisão para pensar o audiovisual, que do ponto de vista desse audiovisual que extravasa aí as plataformas e está na ambiência digital, se atualiza, né, porque são copresenças deflagradas materialmente em telas, em temporalidades diversas, atualizadas por muitas e muitas vezes, e que ganham uma dimensão dessa ideia de conectividade. Então, tem uma dimensão de conectividade que eu acho que é um elemento importante para pensar essa forma, diferentemente da TV. E uma última coisa, que eu estou chamando de hegemonia da estética amadora, que eu já chamei de poética do registro amador, que meu colega Thiago Ferreira de Tela já chamou de políticas do registro amador, num diálogo comigo na tese dele que ele defendeu recentemente, e eu estou chamando de estética, porque eu acho que tem cada vez mais uma relação plástica e ética. Então, a minha pergunta para mim mesma é, será uma hegemonia estética sobre o modo como lidamos com esse audiovisual cotidiano, que essas lives nos faz ver? Né? Até que ponto, será que a qualidade de áudio, imagem e edição estaria no campo do arcaico, do residual? É uma questão. Enfim, essas são provocações e não previsões, são pontos abertos que eu queria pôr aqui na roda para pensar essa forma expressiva da live, deste audiovisual, que não sei se nova, se temporária, se emergente, se já dominante nesse tempo estranho, mas que me parece um tecido expressivo importante para vislumbrar pequenas pistas, tanto sobre transformações dessa forma, mas principalmente dessa experiência que a gente tem do audiovisual e dos modos de atuação política com esse audiovisual. É isso. Muito obrigada, Ju. Juliana Freire Gutmann. Essa mesa às vezes é muito íntima, né? Vamos de Ju e de Val e de Jorginho, e Sara e Manuca. Eu queria agradecer até, né, a fala de Ju e seguimos então para a nossa última fala prevista. Nós combinamos, né, de que cada um dos 5 convidados falaria por em torno de 10 minutos. Nós seguimos para a última, para que a gente tenha debate depois. Nós seguimos então para a nossa última fala, que é de Jorge Cardoso Filho, professor do POSCOM UFBA e da Federal do Recôncavo da Bahia, que vai falar para a gente sobre a excitação do espetáculo do futebol, Bundesliga, pandemia e a emulação da performance e da torcida. Eu queria, antes de passar para Jorge, já aqui agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, os comentários que estão enviando. A gente está aqui pensando, né, nos minutos depois da fala de Jorge, a gente tem um tempinho para conversa aqui e para comentar algumas das sugestões que vocês estão fazendo aqui nos comentários que estamos recebendo. Tá bem? Muito obrigada. Então, vamos lá, Jorginho. Obrigado, Tânia. Maravilhoso estar aqui com vocês, Jussara, Juliana, Val, Thiago. Também está percebendo aí a presença, mesmo que remota, de muitos amigos queridos, estudantes, né, colegas, pesquisadores. E, assim, eu pensei em trazer para vocês para discutir um pouco um fenômeno que tem sido, para mim, né, importante, agora nesse processo, né, de viver o isolamento social, que é ter, mais uma vez, a possibilidade de assistir jogos de futebol ao vivo, e isso foi possível graças ao fato de que no dia 16 de maio, né, desse ano, depois de mais ou menos 2 meses de pausa por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, a Bundesliga, que é o principal campeonato de clubes da Alemanha, ela retomou as atividades, né, com jogos regulares, seguindo um protocolo muito detalhado de proteção para os atletas, né, para a comissão técnica, profissionais que fazem a transmissão desses jogos, para os vários telespectadores que o campeonato alemão tem no mundo, né?
O mais importante, e que é o central, né, no que eu quero discutir com vocês, é o fato de que nesse protocolo havia a previsão de que todos os jogos restantes da temporada eles fossem feitos de portões fechados, né, ou seja, sem a presença dos torcedores. Então, nesse dia 16 de maio, a transmissão de retomada, né, do campeonato alemão no Brasil foi feito pelos canais ESPN, né, com o narrador Rogério Wogan e o comentarista Gerd Wenzel. Para quem já é, né, telespectador dos canais, sabem que essa é a dupla, talvez, veterana, né, de transmissão de comentários no campeonato, e eles trabalharam também seguindo um regime de protocolo estabelecido pelos canais, né, que são afiliados da Disney atualmente, na qual cada um membro, né, narrador e comentarista, estavam também em home office nas suas respectivas casas. Bom, então, também mais uma dessas medidas, né, de trabalho que visam oferecer segurança para a equipe também de imprensa. Tá? Enfim, o jogo de retomada, né, nesse 16 de maio, foi o RB Leipzig contra o Freiburg. Foi um jogo que foi um empate em 1-1, que dificultou bastante as chances do Leipzig, né, de brigar mais perto pela liderança do campeonato com o Bayern e o Borussia Dortmund, né? Atualmente o Leipzig estava disputando a terceira posição, né? Enfim. A questão, na minha concepção, é observar que a transmissão de futebol sem presença das torcidas nos estádios, né? Sem a presença daquele colorido que é característico, sem os sons e cantos, sem a atmosfera. Então, se por um lado a gente pode pensar que havia futebol, era perceptível também uma ausência. E uma ausência que se fazia presente para todos os telespectadores, né? Que é a ausência dos corpos dos fãs naquele estádio. Então, havia futebol em alguma medida, né? Porque o futebol, ele é atmosfera, ele é o canto da torcida, eles são as vaias ao time adversário. É o prazer, inclusive, de você abraçar um torcedor ao seu lado, mesmo que você nunca tenha visto esse torcedor anteriormente. E isso tudo faz parte do espetáculo de uma partida de futebol. E para retomar um termo aqui que Juliana usou bastante, isso faz parte da performance no estádio de futebol, né? Então, essa situação atual me fez relembrar de uma discussão muito forte que ocorreu na imprensa esportiva brasileira e em rodas, certamente de amantes de futebol no Brasil, no início dos anos 2010, né, e 2011, quando o Brasil viveu o processo de modernização dos seus estádios de futebol em função da recepção de uma série de eventos esportivos, né? Como, por exemplo, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América. E naquela ocasião, em 2010, foi perceptível que essa modernização foi tornando os ingressos para as arenas de futebol mais caros, né? E isso, evidentemente, também já foi colocado aqui por Tiago, por Jussara, isso expulsou determinados corpos, né, de torcedores do estádio de futebol. Torcedores que, por exemplo, têm um menor poder aquisitivo e passaram a, consequentemente, não poder mais ir aos estádios. Naquela ocasião, os comentaristas e cronistas esportivos passaram a usar o termo que o futebol brasileiro estava se gourmetizando, né? Dentro daquela ideia do padrão FIFA e etc., e que isso tornaria o campeonato avesso à presença dos torcedores e seria um campeonato mediatizado, sobretudo para os pacotes de televisão, né, de assinatura no modelo pay-per-view. Então, era como se o papel da torcida no estádio ele fosse ficando cada vez menos importante em função da característica de venda desse pacote, né, de espetáculo para as TVs por assinatura. E aí, retomando, né, o que nós estamos vivendo hoje, é que
eu acho interessante partilhar com vocês. Claro que o produto Campeonato Brasileiro, ele ainda não é assim tão vendável quanto as grandes ligas de futebol da Europa, da qual a Bundesliga é um exemplo, né? Mas me parece que esse exemplo recente, né, vivido nessa distopia, né, na qual a gente está inserido de fato, ele serve para demonstrar que mesmo num contexto de espetacularização do futebol, né, há uma centralidade fundamental na performance das partidas, cuja função é desempenhada pela torcida em loco, e não apenas por essa questão, né, de telespectadores. E percebam, as empirias que confirmam esse aspecto é que alguns times da Bundesliga, eles literalmente vestiram camisas do clube nos assentos dos estádios, né, a fim de garantir, né, o tal colorido da torcida na transmissão. Outros clubes, também da Bundesliga, venderam placas de PVC com fotos de torcedores para simular a presença da torcida na arena. Mas isso nada é novidade, né? Eu estou falando do dia 16 de maio. Mais recentemente, né, e mais interessante ainda, eu acho, no dia 26 de maio, última terça-feira, eu assisti ao clássico Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E eles estavam disputando as primeiras posições do campeonato. Nessa transmissão, o interessante foi o uso, a partir do sistema de som da Arena do Dortmund, né, o Signal Iduna Park, foi usado para simular as vaias e os cânticos da famosa torcida Muralha Amarela, do Dortmund, né? O jogo também foi transmitido no Brasil, né, dessa vez pela Fox Sports, e durante a transmissão, o narrador Nivaldo Prieto comentava em tom surpreso: é a torcida virtual do Dortmund vaiando o Bayern. E, assim, nesse estágio da transmissão e da minha experiência com a transmissão, me ficou claro que, para essa emulação do espetáculo, né, do futebol, não é mais satisfatório, né, não é mais possível pensar em emular isso simplesmente com os signos visuais, né? As camisas, as placas de torcedores e etc. Mas é necessário produzir essa excitação, produzir essa emulação da performance futebolística com um signo mais forte da presença, né, dos torcedores, e esse signo mais forte vai ser produzido a partir de recursos sonoros, né, mediante uma dimensão talvez indicial, ou índice de algum corpo que não está ali presente. Em termos efetivos, infelizmente, a simulação dos sons da torcida não foi assim tão efetivo, né, para o Dortmund, porque o time acabou perdendo por 1-0. Então, assim, só para chamar a atenção de vocês, que nesse processo de reconfiguração dessa indústria do entretenimento, mesmo com determinados aspectos que parecem indicar para a gente uma perda da dimensão espetacular, o que eu percebo a partir dessas primeiras, né, incursões, revendo a Bundesliga, é que nós estamos observando a emulação de um espetáculo agora a partir de determinadas sínteses, né, artificiais, mas que, de algum modo, remontam para nós a importância fundamental da presença dos corpos, né? Só para finalizar, eu comentava aqui um pouco antes com o grupo todo a saudade de um evento como esse, e que, se estivéssemos todos presentes, certamente iríamos para um bar após essas apresentações para continuarmos discutindo e para continuarmos tendo a presença física uns dos outros, né? Nessa impossibilidade, eu sugiro que cada um de vocês pegue aí sua bebidinha, né, para poder brindar, e a gente possa continuar conversando em outra oportunidade. Daqui a pouco a gente pega uma bebidinha, Jorge.
mas fica a promessa para a bebidinha, né, em presença, com corpos em presença, por enquanto aqui de chazinho e não de cervejinha, mas enfim, né, vamos lá. Eu queria, né, então, voltar assim, né, reafirmar meus agradecimentos aos 5 colegas que participaram com suas falas aqui, a Jussara Peixoto Maia, sobre as narrativas contra a barbárie, Tiago Emanuel Ferreira, os fluxos audiovisuais dialógicos e tempos pandêmicos, breves ideias a partir do Quarantine Chaos, a Valéria Vilas Boas, sobre as nossas experiências no tempo e na cidade supostamente vazios, cultura audiovisual, arquivo pandemia, experiência no tempo, Juliana Freire Gutmann, live performance de presença e implicações na forma audiovisual em tempos estranhos, e Jorginho agora, por último, professor Jorge Cardoso Filho, excitação no espetáculo do futebol, Bundesliga, pandemia e emulação da performance na torcida. Eu queria destacar só aqui algumas das questões que apareceram para mim um pouco a partir das falas de vocês, né? E aí a gente abre para discussão. Tem algumas questões que estão chegando, né, nos comentários, e talvez a gente destacar algumas aqui para que vocês possam comentar a partir das falas de vocês. Mas eu queria fazer uma proposição também inicial muito breve, assim, né, porque me parece que a questão dos entrelaçamentos temporais atravessa as falas, né, na relação com a questão dos corpos, na relação com a questão da performance, na relação com a necropolítica. Eu acho que atravessou muito fortemente as falas, né, do ponto de vista de né, do que a gente está vivendo no Brasil, com uma crise institucional, política e cultural. E eu queria um pouco provocar vocês, assim, porque eu acho que tem um tema que atravessa o TRAC, tem atravessado o TRAC mais recentemente, que é essa relação com a questão dos outros futuros possíveis, né? Que é um tema que a gente tem trabalhado. Enfim, eu trabalhei especificamente na questão do meu memorial, no projeto de pesquisa mais recente, e eu acho que, assim, uma questão para a gente, em relação ao que a gente está vivendo com o coronavírus, é que futuros, né, são esses que a gente pode pensar. E me parece que quando a gente coloca as coisas nos termos da pandemia, a gente coloca ainda como um futuro linear, né? Nós estamos vivendo um tempo distópico, ou nós estamos vivendo um tempo morto, né? E eu tenho a impressão que nem tempo morto, nem tempo distópico ajuda a gente a refletir sobre o que a gente está vivendo em termos de diversidades e entrelaçamentos temporais, né? Isso é uma questão para mim, assim, como é que a gente pode pensar o tempo de um modo que ele não seja nem linear, né? Nem o tempo em suspensão, porque o tempo em suspensão, de qualquer forma, ele tem como pré-requisito, vamos dizer assim, né, uma concepção de tempo linear. E eu queria um pouco provocar vocês nesse sentido. E isso conectado com uma noção de outros futuros ou outros futuros possíveis, porque me parece que também quando a gente pensa nesses termos, né, o que a gente vai... qual é o futuro possível depois, né, da Covid-19, a gente ainda está numa expectativa de uma organização. É como se, né, a Covid-19 não devesse ter acontecido. E, na verdade, né, o que a gente vê é que a Covid-19 é mais né, mais uma das consequências, vamos dizer assim, mas a palavra não é a melhor agora, do modo como a gente tem vivido a vida, né, das escolhas que nós estamos fazendo do ponto de vista político, sobretudo, né, do ponto de vista ecológico, do clima, né. Então, assim, pensar a relação com a Covid, né, em termos de alguma coisa que está... E eu acho que isso está associado à suspensão do tempo, né, porque se a gente pensa a suspensão do tempo no momento da Covid, é como se a Covid, né, pudesse ser evitada. Ela poderia, mas com a reinvenção da política, né? Ela não poderia se a gente vive a necropolítica, nos termos do que vocês convocaram aí. Então, a minha segunda provocação, mas sim, vocês fiquem à vontade para articular, é como é que a gente pode pensar o futuro como um fato político-cultural, e aí, né, fazer referência a um autor que a gente partilha aqui, que é legal, mas enfim, uma referência mais para mim do que para uso de vocês agora, nesse momento, que é o Arjun Appadurai na relação com uma ética de possibilidades, porque me parece que na relação com a Covid, e eu falo por mim mesmo, nós estamos ainda na chave de uma ética da probabilidades, né? Como é que a gente organiza, controla, cerceia, limita, né? Tenta dar conta da higienização, né, dos processos sociais, não só dos sacos de supermercado, né? Mas essa é uma provocação para vocês, porque, assim, né, a gente passou a nossa vida cotidiana, né, é uma vida de higienização. Eu acho que tem uma metáfora bem perigosa aí, mas, enfim.
E aí a gente vai para os destaques, talvez, aí das questões que chegaram para a gente pelos comentários. Acho que podemos associar já com uma primeira questão que apareceu do Caio Cruz, né, que é como pensar futuros possíveis quando o presente que nos oferece é o caos. E talvez a gente começar por ela, e aí tem outras mais específicas, enfim, que a gente vai rodando aí para vocês. Fiquem livres aí, quem quiser. Ninguém quer? Tá bom. Eu posso ir tentando organizar um pouco ainda as ideias, mas me parece que a provocação de Tânia é algo, uma consequência de algo que a gente vem conversando há algum tempo, assim, né? Como é que a gente pode dar conta de pensar o tempo sem ser linear? E aí a provocação ela faz todo sentido, porque mesmo quando a gente diz de uma suspensão, né, a gente ainda está pensando na linearidade. A minha provocação a partir dos tempos pandêmicos é tentar pensar um pouco mais complexo, assim. Óbvio que tem um problema, me parece, que é associar esta provocação ao termo pandemia, mas é porque me fez pensar que possibilidades são essas desse incômodo que estamos todos sentindo, assim, né? De uma relação com o passado que a gente ainda está querendo viver ou resgatar, ou mesmo quando a gente projeta o futuro, a gente ainda está fazendo relação a esse passado, e de um tempo presente que a gente ainda não consegue dar conta. Então a provocação é mais por aí, assim, mas eu acho que faz todo sentido. Né, quando a gente fala ainda de um tempo morto, de um tempo em suspensão, a gente está ainda raciocinando numa linearidade que é a forma que a gente experiencia o tempo, né? A gente está o tempo todo pensando em um passado, presente e um futuro. Acho que ainda está aí dentro dessa chave. Agora, a outra questão, eu acho que, dada essa circunstância, como é que a gente, a partir de um momento de desorientação, a gente começa a pensar possibilidades de construção, de configuração de uma outra coisa, né? Quando você fala aí de uma ética das possibilidades, uma ética das probabilidades, me parece que é exatamente constatada a linearidade, como é que a gente consegue construir um outro modo de viver, e aí autores que para mim foram caros para pensar, Krenak, o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, eles têm ajudado a pensar, mesmo o Mbembe tem ajudado a pensar como é que a gente tem que colocar uma carga de uma crítica política para pensar outras modernidades ou outras formas de experienciar o tempo e a vida. Me parece que a chave aí... E aí, eu terminei a fala trazendo o Simas, né, para a roda, porque ele tem pensado como é que a gente encanta o mundo e deixa de ser sobrevivente. E ele fala, o projeto Brasil, ele tem que acabar, porque é um projeto que está dentro de uma organização moderna e linear do tempo e da colonialidade. Então, como é que a gente rompe isso e passa a ser um sobrevivente? Né? Me parece que é, assim, uma primeira fala. Obrigada, Tiago. Eu vou um pouco na esteira do que o Tiago estava falando, porque eu acho que tem um discurso muito propagado também, né, sobre esse caos, sobre, né, que vem muito de uma expectativa que a gente constrói na relação com um discurso hegemônico, com algo que se espera hegemonicamente, né? E eu acho que a gente tem se dedicado nos últimos tempos a alguns autores que vão mostrar a gente que outras possibilidades existem, né? Assim, eu fiquei pensando um pouco aqui na Isabelle Stanger, né? Que ela vai pensar a catástrofe, né? Como uma possibilidade de ver que outros modos de existir já estavam existindo, né? Embora a gente não os visse, né? Outros modos de existir eram possíveis. E fiquei pensando muito também, assim, a partir da provocação de Tânia, né? E juntando um pouco com esse questionamento de Caio, né, da ideia de que futuros são esses que são possíveis, né? Nem o distópico, nem o tempo morto parecem ser suficientes, né? E, de certo modo, a ideia que a gente tem de tempo produtivo é uma ideia muito ligada a estar fora da casa, a estar no mundo de produção, a estar na linha de montagem, né? Que é como o último vídeo do Quarantine, This is Quarantine, vai colocar, né?
É como se qualquer outro tempo que não fosse este tempo do capitalismo não fosse um tempo útil, né? Eu tenho visto as pessoas dizerem, não vou contar meu aniversário esse ano, porque esse ano eu não usei, então eu não vou usar. É como se o tempo que a gente usa na casa também não fosse um tempo válido, e não fosse um tempo produtivo, e não fosse um tempo importante, né? Então, acho que talvez a gente precise começar a redimensionar e a reinterpretar a nossa relação com o mundo a partir de outros lugares, né? E a partir de outros lugares que já existem, porque o nosso tempo na casa ele já existe, o nosso tempo com a família ele já existe. E essas partilhas, elas já são partilhas importantes para a gente, né? Então, por que a gente pensa nelas como se elas não fossem existentes, né? Assim, então, talvez repensar o que a gente está chamando de caos, o que a gente está chamando de desorganização, de não produtividade, né? Inclusive repensar assim os modos como a gente fala do tédio, né? Assim, a resposta de Val me fez pensar na questão do caos, como a gente pode ressignificar. E aí me lembro, né? O texto que eu acabei de fechar com o Bruno Leal da UFMG sobre a questão da catástrofe aí como figura de historicidades, né? Então, assim, é muito interessante que a gente acaba de fechar um texto, né, sobre a catástrofe, mas pensando a catástrofe como um modo de pensar as conexões com o tempo, e a gente dá de cara, né, com uma catástrofe no sentido mais duro do que a gente, inclusive, recusava, né, no nosso texto. Fica aí, né, o spoiler para quem quiser depois vai, né, ler o texto no livro de Historicidades. E Jussara queria falar, né, Sara? Eu queria só fazer um comentário, eu estou bem contemplada aí pelas colocações de Tiago e Val. Eu fiquei aqui pensando um pouco nessa ideia de tempo morto nem distópico, do tempo em suspensão, e essa ideia de construção do futuro. E eu me senti muito convocada pela importância, entendendo o tempo como essa dimensão de construção, a importância do lugar da memória na construção desse futuro, né? Assim, do valor de se restituir exatamente por meio das narrativas uma apropriação que ressignifique boa parte das nossas experiências e práticas sociais, que estão ainda que vividas, elas não estão constituídas de modo narrativo numa dimensão muito, muito alargada. E aí eu acho que é muito parte desse movimento que a cultura audiovisual tem propiciado, a ampliação dessas partilhas e uma tomada de posição cada vez maior para explorar essa sobreposição das temporalidades e dos tempos, fazendo emergir outras experiências que nos convocam para outras cosmologias, outros modos de estar e de experienciar o que a gente está vivendo, mesmo com essa desorganização tão abrupta e intensa da pandemia. É um pouco isso. Tá bem. Mais alguém? Jorginho, Ju, algum comentário? Tá, então, assim, eu vou só lembrar aqui, tem duas questões que foram feitas, então, talvez, né, uma especificamente, assim, para a Sara, do Roy Rogers, que queria que Jussara falasse um pouco mais sobre os elementos da dramaturgia acionados, né, de forma amplificada ali pelos telejornais, e do... Cadê? Sumiu agora para mim? Cadê? Do Fábio, se eu não me engano. Isso. Depois eu falo, então, Sara vai nessa, eu vou organizar as questões aqui, então. Ok. Bom, aí, obrigada pela pergunta, Roy. Na verdade, assim, o uso dos recursos dramáticos, ele não é em si um elemento que vá efetivamente qualificar no sentido de tornar mais aprofundada, mais complexa a nossa visão, né? A questão é o modo como esses elementos dramáticos, esses recursos poéticos que vão fazer apelo aos nossos afetos, seja pela utilização de
de sonorização no BG, seja através do modo de constituição da edição, com cortes que conduzem uma poética distinta do corte seco nas matérias, com efeitos visuais e sonoros mais marcantes. Todas essas estratégias dramáticas, bem como a construção de uma curva dramática que nos conduz aí a um pico da narrativa, onde a nossa emoção é mais fortemente aguda, né, pela constituição da própria reportagem. Todos esses elementos, eles não têm em si uma característica positiva ou negativa, eles podem ser apropriados e podem sim contribuir para uma compreensão mais profunda, quando eles são parte de um modo de composição que favorece a partilha reflexiva a partir de elementos que estariam mais comprometidos com a dinâmica de uma perspectiva democrática no âmbito da política, né, no entrelaçamento aí entre comunicação, cultura e política. Mas, tanto é que a gente vê no campo do cinema, por exemplo, vários elementos dramáticos sendo utilizados para nos levar a uma percepção muito mais aguda, né, de uma realidade que, às vezes, nós cruzamos no cotidiano. Então, eu acho que ele é importante, sim, para a gente ver de que modo isso está operando, o que é que está sendo feito com isso, para mostrar o quê, para nos levar a sentir e a ver o quê, e a não ver o quê, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente precisa fazer em cada objeto. Não sei se respondi. Vamos lá. Então, assim, eu queria agradecer e aí retomar algumas das questões assim, que estão chegando para a gente aqui nos comentários, né? Eu vou selecionar uma para a Jorginho, que foi enviada pela nossa queridíssima Lívia Neri. Saudades de você, Lívia, né? Que pergunta para a Jorginho se nessa experiência de reação da torcida virtual, as vaias ou as palmas eram provocadas pela torcida através de algum dispositivo digital, e em caso negativo, quem acionava, né? Qual é a legitimidade desse dispositivo se a torcida não participa? E uma questão do Fábio Teles, que me parece, né, direcionada mais a Juliana Gutmann, sustentar relações antigas de formas novas ou novas formas de apresentações futuras? E aí talvez vocês pudessem, a gente tem pouquíssimo tempo, mais 10 minutinhos, né, da mesa, e talvez a gente aproveitar aí com essa resposta de vocês, esses comentários. Vou tentar ser bem, assim, rápido. Lívia, obrigado pela questão, tá? Obrigado a todo mundo do Peteleco que está aí assistindo, um beijo grande. O dispositivo de som da torcida, eu não tenho informação sobre se é produzido mediante alguma interação com a torcida, né, que produz digitalmente isso e envia para o estádio, ou se é só simplesmente o sistema de som, né, do DJ do estádio que faz o uso. Mas havia um nível de interação, sobretudo da torcida, com o enfeite do estádio, a construção do cenário da torcida. Por exemplo, muitos torcedores, eles enviaram suas camisas para os clubes para que suas camisas fossem vestidas nos bancos das arenas, ou mandaram objetos vinculados ao clube que tenham um sentido importante, uma pelúcia, um mascote, etc., para ficar na arena. Então, o que é que está acontecendo? A Liga de Futebol, ela tem tentado criar mecanismos de interação para substituir a presença do torcedor no estádio, que, claro, aí é um artifício, eu acho importante, que o capitalismo está construindo, para, inclusive, fazer com que as pessoas mantenham, né, esse amor, esse fascínio que eles possuem pelo futebol, e consiga garantir algum porto seguro, né, nessa situação que, como o pessoal estava comentando, colocou em xeque uma série de narrativas e expectativas que nós tínhamos, né, sobre nossa forma de vida, né, sobre como a gente lida com o cotidiano. Ju? Sou eu, né? Bom, se você quiser juntar, tem mais duas questões aqui que eu acho que você podia, né? Que é uma do Alexandre Mota, né? Como é que você pensa a ideia de estética amadora diante das super lives, essas grandes produções de artistas musicais, em que a captação de áudio perfeita, multitelas e grandes equipes, né? E uma do Ricardo San Giovanni,
O que dizer das lives das festinhas de aniversário de família? Vieram para ficar? São transposição, tradução ou somente chateação? Pois é, eu acho que essas duas perguntas, eu vou começar por elas, para, inclusive, falar um pouco da questão da temporalidade. Lives vieram para ficar, ou a estética super produzida das lives, né? Que fala das lives musicais. Não sei. Eu acho que as lives não vieram para ficar, vieram para disputar, né? A gente está vivendo um momento de exacerbação das lives, mas eu não acredito que isso aconteça no mundo pós-pandemia. E aí, de novo, eu estou raciocinando com pós, com pré, com presente, né? Esse esforço de tentar. E aí eu acho que essa pergunta também de sustentar relações antigas, né, em formas novas ou novas formas de apresentação futura, é de novo uma pergunta que nos leva para o presente, para o passado, para o futuro. E a gente está tentando sair um pouco disso, porque se a gente entra nessa... Que é como, na verdade, é difícil sair disso, porque nós somos modernos e fomos formados para pensar assim, né? Mas é interessante como essa catástrofe, talvez a gente pense nessa relação de caos, de crise, mas de uma desestabilização que leva à mudança, que é esse sentido até... Difícil falar esse termo, né? Não é positivo, porque não tem positividade nenhuma numa catástrofe. Mas para pensar a relação de tempo, de como construir futuros possíveis, a gente vai ter que desestabilizar essa forma de pensar presente, passado e futuro. Mas é interessante como, na questão do audiovisual, né, como a memória do TBT e das imagens passadas, ela vira idealizada, vira projeção de futuro. E como a projeção de futuro vira para a gente uma retomada ao passado, como a gente estivesse indo para trás, né? E como de alguma forma já se desestabiliza isso sem a gente perceber, porque a gente está sempre raciocinando assim. Eu acho que as lives de festa, aí não sei se é probabilidade ou possibilidade, vão passar, eu espero, é o que a gente quer, né? E essa questão das lives, rapidinho, super produzidas, é engraçado como, em relação a performances de sinceridade, como elas são as menos sinceras e as mais autênticas, porque elas convocam um contexto, que é o contexto pandêmico. Então, são aquelas que a gente mais rejeita, porque tem gente mega produção, então não estão em isolamento, né? Como elas são descontextualizadas. E aí a gente percebe o quanto que é importante construir contextos profundos para entender o audiovisual, entender nossa relação com o audiovisual. Num tempo ou outro, né, a gente vai convocar a qualidade, a superprodução. Agora a gente rejeita porque elas não são sinceras, porque elas estão em outro contexto. Também não sei se respondi. Eu acho que sim. Talvez a gente pudesse aproveitar, nós temos ainda 5 minutos. Talvez a gente pudesse aproveitar, tem mais uma questão aqui que foi para Jorginho, e eu acho que é bem interessante, de Camila Costa. Saudades, Mila. Jorge, acho que essa experiência da torcida virtual se relaciona com algo que vejo nos estádios da Inglaterra e nunca vi no Brasil. A torcida vai ao estádio assistir aos jogos, mesmo quando são no outro país. Os jogos são transmitidos no telão, os ingressos são um pouco mais baratos, mas a torcida comparece, até lota o estádio em nome da experiência de grupo. Acho que essa valorização tão grande da experiência da torcida, talvez até mais organizada e reconhecida pelos clubes do que no Brasil, tenha dado margem à ideia de que seria importante encontrar maneiras de criar uma participação virtual. E aí, Jorge? Eu acho que, assim, procede totalmente, Camila. Eu já ouvi algumas indicações de que o Corinthians, né, clube de São Paulo, planeja fazer uma ação, né, quando for possível o futebol voltar também no Brasil, desse tipo, né, de que a torcida corintiana possa levar objetos, né, porque, de alguma maneira, o que nós fomos privados é dessa capacidade de existir, né, na presença corporal e física de todo mundo, né, nos lugares públicos. Então, eu tenho pensado que se o capital ele quer existir, ele vai ter a necessidade de produzir esses simulacros, né, de presença física nossa, de alguma maneira. E eu acho que eles estão conseguindo, inclusive, fazer movimentos de construção, né, disso muito, muito promissores, né, que espero que não se torne a experiência hegemônica, né, para voltar aqui para um campo que os colegas estavam trabalhando, mas que numa situação em que a gente não vê um horizonte de solução possível, ele oferece uma segurança, né, uma visão determinada que para a gente é importante. Certo.
Bom, eu acho que a gente está concluindo aqui, né? Queria chamar, né, agradecer as participações. Tem mais uma pergunta, se vocês quiserem aproveitar as falas, talvez finais. Tem uma pergunta da colega Regina Andrade. Será que a pandemia vai provocar mudanças profundas na subjetividade? Acho que se alguém quiser pegar a bola aí, né, nas falas finais, se vocês quiserem concluir, eu queria só um minutinho depois dos fechamentos de vocês, para dizer algumas questões aqui, mas 30 segundos vai ser suficiente, então passo para vocês. Pergunta de Regina é difícil, né? Da mudança na subjetividade. Eu acho, assim, que é muito provável que uma experiência trágica, né? A gente usa no TRAC o termo da catástrofe, trabalhamos com isso há alguns anos, entre 2000 e 2019. Mas uma catástrofe dessa magnitude, ela deixa marcas nas variadas criaturas, né? Não só na subjetividade dos seres humanos, mas nas subjetividades diversas, né? Como o Krenak, né, que já foi citado aqui, fala sobre essa dimensão, né, da cosmovisão ameríndia, etc. Então, eu acho que é difícil passar impune por uma experiência catastrófica como essa. Então, é uma especulação, mas eu tenho essa ideia que vai acontecer isso sim. Eu acho que talvez a gente devesse torcer para que sim, né? Assim, para que a Ronick fala que a subjetividade sempre correspondem aos tempos, né? Assim, no sentido de aos momentos que a gente vive, né? Assim, as conformações sociais, culturais e históricas às quais a gente está ligado, né? Então, eu acho que talvez a gente ganhe com a ideia de que hajam transformações nas nossas subjetividades, mas eu acho que isso que transformações serão essas é algo que depende muito também do que a gente vai fazer com esse momento agora, com os próximos momentos, né? Assim, que forças vão ganhar essa disputa que a gente tem para entender que novo mundo é esse, né? Assim, talvez isso. Obrigada, foi um prazer, gente, estar aqui. Vou aproveitar e me despedir logo. Até mais. Obrigada, Val. Sara, eu acho que queria falar. Eu, na verdade, não, estou bastante contemplada pelas falas de Jorge e Val, e eu queria só agradecer essa partilha, dizer que essa partilha realmente só acende o desejo de muitos abraços e beijos, né, futuros para os passados, para os presentes, para todos os tempos aí que a gente possa reconfigurar no nosso esforço aí de seguir, né, lutando. Tá? Um grande beijo e um prazer aí também a agradecer aos que nos acompanharam pelas várias plataformas e participaram. Um beijo. Ju, Thiago, querem se despedir? No último minutinho também, eu não vou repetir, eu faço, né, Sara falou por mim aí. Saudades. Eu também só vou dizer da satisfação e da alegria de ver vocês, mesmo que mediados pelas virtualidades. E saudades também. Beijos. Certo, gente. Então, super obrigada. Assim, eu queria, de fato, agradecer a participação, né, de vocês e de quem nos acompanhou aqui, vários colegas, né, várias alunas, estudantes participando, morrendo de saudade de todo mundo, né, de vocês, inclusive. Queria parabenizar a UFBA pela realização do congresso virtual, né, e agradecer o apoio da equipe técnica do congresso, né, o Evandro, o Caio, o Carlos, da Superintendência de Tecnologia de Informação da UFBA. E dizer aqui uma coisa que a gente disse aqui, né, no privado para o vice-reitor da universidade, numa conversinha prévia aqui, ao Paulo Miguel, que assim, eu acho que a realização do congresso é fundamental, assim, para a gente, nesse momento, mas queria dizer aqui em público o quanto que eu me sinto orgulhosa. Eu acho que em quase 30 anos de UFBA, poucas vezes eu estive tão confiante numa gestão universitária, com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado na UFBA, né? A Universidade do Barulho, eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte da Universidade do Barulho, da bagunça, não? Como é que era, gente? Da Balbúrdia, né? Da Universidade da Balbúrdia. Então, eu tenho muito orgulho da Universidade da Balbúrdia, acho que é isso que a gente tem que fazer, e acho que tenho muito orgulho disso, e muito orgulho das nossas partilhas aqui, né, no TRAC, e com vocês. Então, eu queria agradecer imensamente vocês terem topado participar dessa mesa, uma mesa para a gente se sentir mais aquecido, né, nesse momento, e
Obrigada aí para quem acompanhou a gente, tá? Valeu aí.